Sejam todos muito bem-vindos ao segundo podcast da ProNutri Oncologia. Dessa vez, uma continuação daquele primeiro. Para quem não assistiu, fica aí a dica, que a gente chegou a comentar como foi que a ProNutri nasceu. Eu sou Virgínia Moreira, eu sou oncologista e diretora clínica da ProNutri Oncologia. E hoje, dando continuação ao primeiro episódio, não poderia ser diferente. Aí a gente trouxe um convidado super especial, porque ele vai lá contar pra gente como é que a ProNutri nasceu na visão da oncologia. Né? Para quem não assistiu, reforço, vai no YouTube, aproveita e se inscreve, ProNutri Oficial. Vai no Instagram, também a gente deixa algumas mensagens ali em relação tanto ao nosso podcast quanto ao nosso dia a dia na ProNutri. E também esse canal vai ser divulgado no podcast pelo Spotify, Deezer e Apple, né? E hoje temos a honra de ter como convidado o Dr. Ormando Rodrigues Campos Júnior. Dr. Ormando hoje é o CEO da ProNutri, é o grande cérebro, o coração, a alma, enfim, foi quem potencializou a oncologia. Né? O Dr. Ormando, ele foi formado pela Faculdade de Medicina, né, na UFC. Ele fez a sua residência em clínica médica no Hospital Walter Cantídio, igual a mim. Com muita honra. Também tive essa oportunidade de estar lá. E aí foi para Porto Alegre, fez sua residência de oncologia clínica e depois voltou e foi o grande plot twist da ProNutri. Foi a grande mudança, né? E que teve aí esse empoderamento ali, essa grande crescimento da oncologia, que antes era nutrição, e tivemos a honra de ter o Dr. Sálvio Pinto aqui como convidado. Então, Dr. Ormando, seja muito bem-vindo, né, muito obrigado. Ao nosso podcast. E a gente queria te conhecer. Já dei ali sua apresentação, um mini currículo, né? Mas queria saber quem é o Dr. Ormando. Então, o Dr. Ormando é um cara muito simples, pai de 2 meninas, né, Luísa e Dora. É uma pessoa que tem um pai médico, o Dr. Ormando, e uma mãe médica veterinária, que a gente chamava Doutora Thelma, tanto é que a gente foi muito bem criado, né, por uma veterinária, mas que é uma pessoa muito simples e que ama o que faz, ama realmente de paixão e usa o coração para movimentar o que faz. E passou essa mensagem para vocês, com certeza. E passou. A gente seguiu os duas pessoas fantásticas. E o que é mais importante, não que a gente faça isso sozinho, né? Mas a gente tem um time absolutamente fantástico. E a gente não consegue fazer essas coisas só, jamais, né? Pessoas que acreditam na gente. Mas esse é o Ormando. O Ormando pai foi uma referência, eu tive o prazer de conhecê-lo quando eu voltei da residência, né? E soube, né, o quanto ele foi importante para o cenário da hematologia, né? E hemoterapia, né? E aí eu acho que teve respingou, né, isso daí na questão do desejo da medicina, provavelmente, né? Teve uma coisa interessante, o papai sempre foi muito empreendedor, né? Ele foi dono de banco de sangue, um dos primeiros, aliás, eu acho que o primeiro banco de sangue privado do Ceará, e foi um dos donos do primeiro aparelho de ultrassom privado do Ceará. Então, ela sempre foi muito empreendedor, né? E a mamãe cuidando da gente, né? E, na verdade, pelo fato de eu o admirar muito, né, eu não sabia se era o que eu queria fazer, se era realmente medicina. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia e gostava na época de eletrônica. Fiz naquela época Instituto Monitor, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar que tínhamos cursos por correspondência. Eu fiz vários de eletrônica e era apaixonado por eletrônica. E quando veio a questão de eu entender o que era a medicina com meu pai, eu comecei a questionar a área de tecnologia. Para não cometer um erro de escolha, eu, durante todo o meu, científico, eu estudei no Cristos, e estudei na escola técnica ao mesmo tempo. Eu estudava em um de manhã e no outro de tarde.
Então eu passava o dia inteiro estudando, e porque se eu não fosse fazer medicina, eu ia fazer a área de engenharia elétrica, que era o que tinha no Ceará na época. Eletrônica só tinha em Campina Grande, na época o mais perto, e eu resolvi fazer a escola técnica ao mesmo tempo científico. Interessante. Que era muito jovem, né, nessa época, para fazer os dois. Muito. Mas eu estudava, eu sempre gostei de números, e eu estudava brincando. Na verdade, eu brincava, estudava muito, claro. E quando eu terminei o científico, eu resolvi me inscrever para medicina. E ainda estava na escola técnica. Entrei na medicina e me deparei com 4 cadeiras: física, química, cálculo e biologia. E eu disse assim, poxa, eu acho que não vai ser por aqui, e continuei na escola técnica. No segundo semestre teve anatomia, que mudou minha vida. Tudo. Aí eu abandonei, faltavam 6 meses para eu me formar na escola técnica, em eletrotécnica, e aí eu me apaixonei. E aí, engraçado que você falou a questão da anatomia. Anatomia geralmente é a cirurgia, né? Eu lembro da minha época, eu não era muito lá com a anatomia, né? Aí é outra história. Aí durante a faculdade, na época, a gente queria estágio, né? Todo estudante quer estágio, quer produzir cientificamente. E nós escutamos falar de um médico que tinha chegado recentemente de São Paulo, um oncologista. Do Memorial. Que eu nem sabia dos pré-requisitos, né, dele, né? Mas de um médico novo que tinha chegado do AC Camargo. O AC Camargo sempre foi um celeiro de cearenses, por conta do Dr. Gentil, Fernando Gentil. E esse médico estava entrando na Santa Casa e estava precisando de, como diria meu pai, de pica-fumos, né? Ou seja, de estagiários. E lá vou o Cássio, que é meu sócio, e o Cláudio, meu querido, fomos ser pica-fumos desse médico. E esse médico é o Dr. Sálvio Pinto, um grande cirurgião, hoje na área de urologia. E eu junto com o Cássio e com o Cláudio, nós acompanhamos o Dr. Sálvio e éramos ratos de Santa Casa. Né? E ele era cirurgião, oncologista, e eu o acompanhava como cirurgião, nas cirurgias, acompanhando as cirurgias, ajudando como acadêmico e tal, e saindo de casa às 5 horas da manhã, e passava às vezes o dia inteiro, perdia a aula, mas nós aprendemos muito. E foi aí que eu pensei na área de oncologia, né? Aí veio outra coisa. Aí eu me formei. Quando eu me formei, eu questionei cirurgia clínica, e aí eu tomei uma decisão, outra que eu considero muito importante na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tive que me reapresentar, que eu tinha sido liberado por excesso de contingente no Exército. E eu, na fila da reapresentação lá no Hospital Militar, com a minha dúvida entre cirurgia e clínica, eu peguei o papel e tinha lá escrito voluntário. Eu olhei para aquilo ali, peguei a caneta, voluntário. Porque eu disse assim, eu não sei, a gente termina muito jovem. Muito cedo. E eu escolhi voluntário porque naquele momento foi um tempo que eu me dei aprendendo, porque o Exército foi um grande professor para mim. Foi um ano de grande aprendizado que eu devo muito e sou muito grato. Fronteira e tudo mais? Não, eu fiquei em Fortaleza. Fiquei em Fortaleza e fiquei no Hospital do Exército, ali na Desembargador Moreira. Como médico do Exército? Como médico.
recém-formado, eu atendia na emergência. Estudei muito, foi um ano que eu estudei muito, foi um ano que eu tomei as minhas decisões, por isso que sou muito grato a esse ano. Aí daí, nesse ano, eu escolhi fazer clínica médica, escolhi fazer oncologia clínica e tudo aconteceu como eu tinha escolhido durante esse ano no Exército. No tempo do Exército. Exatamente. Interessante. Aí passou, na época da residência, acabou indo lá para o Walter Cantídio. Aí a clínica médica só fiz, só para você ter uma ideia, quando eu fui fazer, depois do Exército, aliás, antes do Exército, eu me inscrevi na residência de cirurgia no Frotão. Nossa. Mas eu fui fazer a prova. E depois eu me inscrevi na residência do Walter Cantídio e fui fazer a residência. Foi absolutamente fantástica. Também tive mestres fabulosos. Um deles que eu sou muito grato também, o Dr. Jorge Magalhães, foi quem me ajudou a escolher o local que eu fiz a residência de oncologia clínica, que é uma outra história fantástica. Eu sou grato o resto da vida a ele. E depois fui fazer prova de residência. E tem outra história interessante. Quando eu fui fazer a prova de residência para oncologia clínica, eu fui fazer um estágio no AC Camargo e, ao mesmo tempo, eu fiz as provas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e fiz as provas para o AC Camargo. Deixa eu só tirar uma dúvida. Nessa época, o Dr. Jorge foi um mentor, né, em relação à decisão da oncologia de onde já tinha aqui em Fortaleza, ou a decisão de ir para fora já era... Não tinha em Fortaleza. Não tinha aqui, né? Eu pensava em ir para o INCA, fazer no Rio de Janeiro. Na verdade, eu não pensava em fazer no INCA, eu pensava em fazer no AC Camargo. Era o único local. Uhum. E ele conhecia um ex-aluno dele, que é brilhante também, outra pessoa que eu sou muito grato, o Dr. Fabiano. E ele disse: Armando, num corredor, em 96, eu estava terminando a residência de clínica médica. Armando, o que é que você vai fazer? Eu disse: oncologia. Onde? No AC Camargo, porque Rio de Janeiro não gostava, eu vou fazer no AC Camargo. Disse: por que você não tenta em Porto Alegre? É o Fabiano, meu querido? Fabiano, meu querido. Manda esse vídeo para ele depois. Fabiano, que eu brinco com ele por conta da minha filha. Queridão Fabiano, mesmo. Meu lindo. Meu lindo. E o Dr. Jorge Magalhães puxou o celular no meio do corredor, no meio de uma visita. Espera aí, Armando. Ligou para o Dr. Fabiano. O Fabiano atendeu, ele passou o telefone para mim. A primeira frase que eu escutei foi: venha para cá. Foi mesmo, que legal. Venha para cá. Eu não sabia quem era, não tinha a menor ideia, mas vindo do Dr. Jorge Magalhães, eu disse: poxa, certeza. Só pode ser uma pessoa muito fantástica. E assim foi, é um grande amigo e irmão que eu tenho, e sou muito grato a ele também. E eu fiz as provas, fiz a prova do AC Camargo e fiz primeiro a do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, depois do AC Camargo. E passei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eram 2 vagas, e tive que assumir antes de receber o resultado do AC Camargo. E fui para Porto Alegre, que eu não podia perder a vaga, fui para Porto Alegre. Com 14 dias de residência, me ligaram do AC Camargo dizendo que eu tinha passado, eram 3 vagas. E eu disse: olha, pode passar a vaga para outra pessoa, que eu estou muito feliz em Porto Alegre e vou fazer minha residência aqui. Aí desligaram, eu voltei para o ambulatório de oncologia para atender e ligaram de novo e me chamaram: doutor Armando, o telefone é do AC Camargo e tal. Aí eu fui atender o telefone, disse: doutor Armando, aqui é do AC Camargo, o senhor passou na residência. Acho que você não entendeu, né? São 3 vagas, eu acho que você não entendeu. São 3 vagas e o senhor vai assumir aqui em fevereiro? Eu disse: não, eu respondi mesmo, eu vou ficar em Porto Alegre. Mas doutor, isso nunca aconteceu.
Eu disse, não, mas é verdade. Pois então me mande um fax do seu próprio punho assinado, abrindo mão da vaga, e assim eu fiz. E fiz uma residência fantástica, maravilhosa, com mestres fantásticos. Eu imagino. E até hoje, né? A residência de Porto Alegre é famosa, né? Em relação a formar excelentes médicos, tudo. Sensacional. O Dr. Gilberto Schwartzman, que foi meu grande mentor, Dr. Carlos Barrios, Dr. Sérgio Azevedo, Carlos Daut, Dr. Samuel Suchster, Dr. James Fleck, são ícones da oncologia, então são sensacionais. E a gente pode tirar aquilo que é mais bacana de cada um e para nossa formação. Foram 4 anos que eu fiquei lá. Era o que eu ia perguntar, quanto tempo? Foram 4 anos, foram os 2 anos de residência. Na época lá eram 2 anos de residência e depois fiquei mais 2 anos trabalhando com o Dr. Gilberto Schwartzman em pesquisa, que também me deu uma base de conhecimento fabuloso. Muito feliz com tudo que aconteceu. E o que foi que motivou voltar? O sangue falou mais alto. Aí outra conversa. O Dr. Gilberto já tinha me chamado para trabalhar no consultório dele já umas 2 ou 3 vezes e eu negava. E chegou a 4ª vez e eu disse assim, eu não posso mais negar. Aí já estava me atolando, digamos assim, em Porto Alegre, já no 4º ano, no meio do 4º ano, e eu disse assim, ou eu volto. Aí eu cheguei, discuti, conversei com a minha esposa e na época, e disse, vamos decidir agora, a gente volta ou fica? Aí ela falou, vamos voltar e tal. Eu cheguei para o Dr. Gilberto, Dr. Gilberto, eu aceito, mas em dezembro eu estou voltando. Ele riu como se não acreditasse, mas sempre me deu a maior força e eu voltei para Fortaleza, mas eu não tinha, digamos assim, uma perspectiva muito importante. Mas aí vem a história, o começo da história, em 2000, da Pronutri. Quando eu cheguei, o Dr. Sálvio, que tinha sido meu mestre na época da faculdade, me chamou para conversar e para entrar na Pronutri. E a Pronutri... isso. Quando ele estava aqui, ele disse assim, não, os mais novos vão chegando, né? Vão chegando assim, cheio de gás, cheio de coisa. E o Armando já tinha ficado comigo naquela época, enquanto ele era estudante. E foi muito bacana. Ele me chamou, Armando, nós temos uma empresa de nutrição enteral, parenteral, e nós estamos querendo começar a quimioterapia. E quimioterapia era... Naquela época tinha o grande doutor, oh meu Deus, doutor Gotardo. Doutor Gotardo foi um pioneiro de oncologia no Ceará, oncologia clínica no Ceará. Nós tivemos grandes mestres cirurgiões oncológicos, o doutor Aguiar Ramos, o doutor Haroldo Joaçaba, mas os cirurgiões é que faziam as quimioterapias na época. E eu estava chegando, né? Tem vários outros oncologistas de nome, doutora Célia, doutor Vitor Hugo, doutora Ângela, doutora Ana Angélica. Eu estava chegando e ele me convidou. Era uma empresa recém, tinha 3 anos de funcionamento, se chamava Pronep, que era uma franquia. E, Armando, vamos entrar com oncologia? Essa empresa tinha na época, era o Dr. Salve, o Dr. Paulo Alexandre e o Dr. Carlos Bruno, e me acolheram, sou muito grato a todos eles, e me acolheram e a gente começou muito devagar a oncologia clínica. E eu fui estudando, vendo como as coisas funcionavam e a gente foi... trabalhando muito, entendendo de como era a oncologia. E assim, eu jamais imaginei onde nós chegaríamos. Jamais. O que eu fiz foi trabalhar muito, estudar muito,
trabalhar muito, me dedicar muito. Porque naquela época, hoje eu acho que ainda é parecido, mas naquela época, em relação à questão de dimensão, parecido assim. Hoje a gente, na hora que um paciente precisa de um tratamento de quimioterapia, ele se dirige à clínica, lá a gente tem toda uma estrutura, tudo. Naquela época era diferente, né? Precisava estar internado, como era isso, né? Como era essa dinâmica, tinha que estar em vários hospitais ao mesmo tempo, a coisa acontecendo. Naquela época não tinham algumas clínicas, né? Tinha a clínica do Dr. Gotardo, foi a pioneira, né? Claro, o ICC e a clínica da doutora Célia e a Santa Casa, depois, e a clínica da doutora Ana Angélica. Mas a Pronutri naquele momento era a sala limpa, né? Tinha uma sala de manipulação. A Pronutri, em 97, quando foi concluída, foi a pioneira com a sala limpa, né? E não era obrigatório nem para nutrição parenteral, nem para oncologia, nem para quimioterapia, nem para enteral. E o doutor Paulo Alexandre, o doutor Salvio, quando criaram, já quiseram começar com inovação. Então era a única sala limpa do Ceará. Então sempre a Pronutri trabalhou com altíssimo nível, né? Altíssimo nível de qualidade e cuidado. E assim foi. E aos poucos nós fomos crescendo. Com relação aos tratamentos, eram feitos ainda nos hospitais. A gente preparava a quimioterapia e aplicava nos hospitais, porque nós não tínhamos clínica. O Dr. Salve e o Dr. Paulo Alexandre falavam: vamos montar a nossa clínica, vamos montar a nossa clínica, mas a gente não tinha equipe, não tinha time, e eu saía de casa às vezes 6 horas da manhã e voltava 11 horas da noite, passando em 5 hospitais e ainda indo para o consultório. Eu disse: se eu montar essa clínica, eu morro de trabalhar. Então, nós esperamos 5 anos até começar. Em 2005, nós começamos a primeira clínica dentro do Monte Clínico. Passamos alguns anos lá e depois fomos para o São Mateus, o Hospital São Mateus. Ficamos dentro do Hospital São Mateus até 2012 e depois fomos para onde nós estamos hoje, né, que nós fomos para o Hospital Arte Clínico, do Dr. Erfon, um grande parceiro nosso, foi uma pessoa fantástica também nessa história. E hoje nós estamos lá onde era a Arte Clínica, e hoje é Pronutri, e estamos o tempo inteiro inovando, crescendo, trabalhando. Inquietos. E assim, uma coisa que é fundamental é o time. O time formado pela Pronutri é um time assim maravilhoso, que eu tenho a maior confiança e maior amor pelo time todo. Então, é o que eu digo: vamos montar a clínica. Eu não tinha time quando eles queriam que eu montasse a clínica. Depois que a gente montou um time, aí é outra história. Quando você tem um time de confiança, um time que eu chamo de Dream Team ou alta performance, aí as coisas andam, né? É montar o time. E esse time da Pronutri hoje parece que foi escolhido a dedo, né? É fantástico. Parece não, acho que foi. Mas para quem não é médico, até para a gente entender, por exemplo, quem é dermatologista, eu posso chegar, faço a minha especialização, minha residência, termino, eu posso abrir meu consultório e de lá eu posso ficar sozinha no meu consultório fazendo a minha clientela, vendo meus pacientes, e a coisa vai crescendo, e eu posso ir com o meu time, secretário, enfermeira, tudo ali. A oncologia, ela é extremamente complexa. Por isso que eu ainda vou voltar para o passado para poder entender, porque o Dr. Salvo explicou a questão da sala limpa, que realmente fomos pioneiros em relação a isso, porque antes a quimioterapia ele dizia que era feita no balcão da enfermagem, ali misturava os quimioterápicos, tudo. E se eles tinham uma disponibilidade de uma sala, que essa sala limpa é uma sala muito protegida em relação à questão de bactérias, né, de infecções, tudo, por que não manipular a quimioterapia ali? E aí começa a complexidade, porque eu preciso de um bom farmacêutico,
já tinha a parte da nutrição ali, que era muito forte. Então, tinha a equipe da nutrição que estava manipulando. Aí engata o farmacêutico, eu tenho que transportar essa quimioterapia, então tem que ter um time engatado. Eu não consigo, como médica oncologista, aplicar essa... chegar no paciente e dizer, pronto, agora prescrevi, vamos lá. Eu preciso de uma enfermeira muito bem treinada para entender de acesso, para saber onde ela vai infundir. Então, assim, é extremamente complexo isso. Aí, explica aí como é que foi construindo, como foi conhecendo essas pessoas, a ideia até chegar na decisão de dizer, agora vamos montar o nosso consultório. Isso aí foi muito trabalho, muito treinamento, né? O time de farmácia também, que é um time fabuloso, ele foi um time que foi construído, a gente foi estudando juntos, validando os processos, escrevendo os processos. A sala limpa de quimioterapia, na época, ela era importante como um fator de proteção para o farmacêutico, porque ela é uma sala com exaustão, então para que o farmacêutico não tenha contato com todo o equipamento, os EPIs que ele usa, e o fluxo laminar é um fluxo laminar de exaustão e era para proteção. Hoje ela é mais do que isso, ela é também para um aproveitamento dos medicamentos, um reaproveitamento dos medicamentos quando sobram nos frascos, né? Ou seja, para o fracionamento dos medicamentos. Porque na época, no passado, a gente usava meio frasco, a gente jogava fora o restante. Não se sabia se tinha estabilidade, se poderia ser utilizado. Hoje a gente já sabe que pode, né? Tem muitos estudos falando sobre isso. E também a questão da contaminação. Então esse foi o ponto lá dos farmacêuticos. Depois foi montar o time de enfermagem, né? O time de enfermagem, treinar o time de enfermagem, os cuidados, todo o processo de desembalar os medicamentos e aplicar e separar e aplicar os medicamentos, a sequência de aplicação, né? Então é tudo, eu digo assim, quando você pergunta se é complexo, eu fico pensando, será que é complexo? É porque a gente já faz isso naturalmente, com todos os processos, mas se a gente for analisar, é uma engrenagem como um relógio. É muito complexo, desde a validação do transporte, o preparo, o fluxo laminar, e hoje a gente tem uma sala fantástica, uma sala limpa, nova, em que quem quiser conhecer, a gente pode, só entrar em contato com a gente. Por onde? Tem, inclusive pelo site, tem acesso, Instagram, tem a nossa atendente virtual, a Ava. Isso, e tem de vidro, tem janelões de vidro que a pessoa pode ver bem direitinho como é feito todo esse processo. Então é muito bacana, né? E depois nós fomos montando o time médico, né? Então, aí hoje nós somos 17 oncologistas, né? Então, oncologistas clínicos, hematologistas, são 71 médicos, o time de hematologia também fantástico. Então, somos 71 médicos na ProNutri hoje, 170 colaboradores fantásticos também, time de escolha, que eu chamo assim, o time de RH, o time de marketing comercial, time administrativo, financeiro, é tudo muito bacana, um time médico, muito bacana, um time fabuloso. Ali, né, a gente no consultório, tudo, a gente tem muita percepção do que o paciente vai falando em relação a esse cuidado, a esse time. Isso é treinamento. Treinamento e amor. Amor pelo que faz, né? Acreditar no Ormando. Acreditar no Ormando, quando o Ormando chega, chama e conversa, né? O Ormando chega, conversa, diz, vamos fazer isso, vamos ousar, vamos criar, né? A gente dá essa liberdade para o time, para criar, para conversar, para trazer coisas novas.
Isso é muito bacana, muito bacana. Não é o Armando. Hoje eu diria o seguinte, a Pronutri é o time, não é mais o Armando, não é mais o Sálvio, não é mais o Cássio, é um time, nós três, nós estamos, às vezes eu chego e as coisas chegam para mim de coisas que estão acontecendo na Pronutri, que eu digo, que coisa fantástica, que lindo isso está acontecendo, sem eu ter participado até. Né? Então, a Pronutri hoje, ela me surpreende positivamente de uma forma encantadora. Né? Então, é assim que eu vejo. É o time andando sozinho e tomando decisões sozinho. Fantástico. Voltando lá para 2012, ainda estou no passado. 2012 foi quando chegou lá na Atilano de Moura. Isso. Né? Ficou ali no primeiro andar. Isso. E aí? Primeiro andar, eu nunca decorei direito, mas eu acho que são quase 700 metros. Né? A gente saiu de um local de 200 metros e fomos ousadamente para um de 700 metros. O doutor Sávio disse que teve um tempo ali muito curto, né, para fazer uma reforma. Eu até comentei com ele que aquela área não era tão, né, o lado sul não era lá, essas coisas todas assim de... Era quase, a gente é muito comodista, né, então muito acomodado e ali pro lado do Iguatemi ainda era considerado longe, a gente pensava assim, poxa, mas ir para lá, não é melhor a gente ficar aqui na aldeota e tudo? Só que nós tínhamos pouco tempo, foram 6 meses só, 3 meses para procurar um local e 6 meses de reforma, e tinha que ser aquele local, e depois nós vimos que acertamos na mosca. E num certo período a gente ficou ali ocioso, depois nós descemos, não só descemos, mantivemos em cima e depois descemos. Isso foi em 2019, 2018... Eu cheguei em 2018, estava nos processos ali de... Eu acho que foi 2017 que começou. Foi os trâmites, né? Os trâmites começaram em 2017, que nós fizemos, né, tivemos uma negociação com o Dr. Efon e ficamos com o prédio inteiro. E a Pronutri não parou de crescer. Eu lembro em 2018, quando eu cheguei, e pensando em 2018 e hoje, o quanto teve de evolução, né? Bacana. Claro que existiram momentos de angústia, de medo, de receio, né? Mas quando a gente faz aquilo que a gente conhece, que a gente trabalha muito e que a gente ama, eu acho que é difícil não dar certo. É difícil não dar certo. E a Pronutri hoje é um case de sucesso. Tem planos que eu acho que a gente deixa para o próximo capítulo. Não vou comentar agora. Os próximos capítulos, né? Tem projetos aí, tem um projeto em andamento fabuloso, né? Ousado, com uma parceria muito bacana e que fica para a próxima vez. Em 2018, quando eu cheguei, por sinal, vou aproveitar e agradecer. Que você foi a pessoa que me deu a mão quando, do mesmo jeito que você voltou de Porto Alegre, chegou aqui, o Dr. Sálvio foi lá e convidou, foi mais ou menos parecido com a gente, né? Só que eu fui mais ousada, talvez. Foi muito bacana. Eu que tenho, a Pronutri que tenho que agradecer, né? A sua chegada, cada componente que chega, a sua chegada também foi muito bacana, um crescimento meteórico. A doutora Virgínia hoje é referência em mama, né? Doutora Virgínia Moreira. Referência em mama, uma das, como diria o mestre dela, é faixa preta, né? E sendo reconhecida, isso é muito legal, muito legal. Por isso que eu digo, a gente que tem que agradecer a sua vinda e mais, ter acreditado no nosso convite, né?
Eu acho que foi meu recíproco. Que aí eu cheguei, Juliana, sua enfermeira ali, me recebeu de uma forma fantástica, né? Tenho até também que agradecer em relação a isso. E aí a coisa foi caminhando, fiquei ali como uma oportunidade de estar ao seu lado, conhecendo suas pacientes, conhecendo como é que a clínica funcionava. E aos pouquinhos eu fui entrando na questão do entender dos bastidores. Porque muitas vezes quando o paciente entra ali, a gente já discutiu o caso dele 300 vezes, né? Como eu sei com fulano, cicrano, o médico tal, da radiologia, da patologia, tudo para deixar já tudo alinhadinho para quando ele chegar ali a gente já ter, né, o que conversar. Isso daí eu fui, né, conhecendo as pessoas, entendendo com quem a gente tinha que falar, quem a gente vai agregando. E isso não acontece somente no consultório. Aí foi quando eu comecei a conhecer a Pronutri por dentro. E esses bastidores, como eles funcionam lá na Pronutri. E hoje, por exemplo, um dos passos que foram dados, né, quando eu entrei ali em 2018, a Albertina entrou também, né, que é a gerente do RH, quem comanda ali todos os nossos colaboradores de uma forma, parece uma orquestra, né, ela consegue comandar isso de uma forma muito bacana. E aí a Albertina, cresci muito com ela, foi quando surgiu a questão, por que não a acreditação? Né? Por que não sermos acreditados? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi esse processo. A acreditação, eu tinha muita restrição. Eu sei. Muita restrição. Eu lembro. Ao processo de acreditação, de certificação, porque eu via e escutava muitas empresas que faziam acreditação e certificação e não mantinham, né? Era aquela coisa para colocar num quadro ou levar um selo. Só explica para quem não tem essa vivência dos termos, o que é essa acreditação. É um selo de altíssima qualidade de processos, né? De processos, no nosso caso, ONA, nós temos ONA 1, e é um processo que é o início, que é um dos mais importantes, primeiro porque é o começo, e dois porque é segurança, é relacionado à segurança. Então, eu sabia que se isso fosse feito sem uma filosofia de qualidade... É uma cultura isso daí. Uma cultura, como eu digo, eu chamo de filosofia, mas é a cultura da qualidade, a cultura de querer fazer a coisa correta, isso não se sustenta. Então, o que eu conversei com a Albertina quando ela veio com a proposta? Eu disse, Albertina, nós temos a cultura da qualidade no time, eu digo, embaixo da pele, né? Aí ela disse, vamos trabalhar, pois enquanto trabalho, vamos sonhar. E chegou um momento que a Pronutri sempre teve uma cultura bacana. As pessoas que estão na Pronutri têm uma cultura de amar o que fazem, né? É um time de colaborador fantástico. E quando ela chegou para mim, olha, nós temos uma cultura, nós estamos com uma cultura bacana e a gente sente isso no dia a dia. Eu disse, agora vamos. Então vamos preparar arregaça as mangas e cair de cabeça, porque tendo a cultura, porque quando a gente tem a cultura, a gente mantém. Se for só o incentivo do ONU, é como se você preparasse uma festa e no outro dia vem a ressaca. E da ONA não, com a cultura não, com a cultura ela se mantém. E quando a gente viu que a gente a gente ganhou um selo de GPTW na primeira vez que a gente, as melhores empresas para se trabalhar, primeira vez que a gente resolveu participar, a gente ganhou o selo no Ceará. Isso é uma percepção do funcionário, do colaborador. Exatamente. É do colaborador, de melhores empresas para trabalhar. Quando a gente conseguiu esse selo, eu digo, opa, agora nós estamos com o time engajado. Aí no segundo ano nós ganhamos a melhor empresa para trabalhar, de melhor clínica de médio e grande porte
do Brasil, aí eu disse, meu Deus, é mais do que eu pensava. E fomos também... A força que isso tem, né? Muito grande. E fomos também agora no terceiro ano seguido. Então, quando nós ganhamos a primeira vez, eu disse, opa, a cultura está enraizada. Albertina, vamos tocar, vamos. Né? E assim, com isso tudo, a gente olha e como está, e eu não posso deixar de falar, uma pessoa que está ao meu lado há 16 anos, que se chama Juliana Palácio. Juju! A Juju vai vir aqui falar Juju na frente vir. da câmera, Juju. A entrevistada ou entrevistadora? A entrevistada. É. Né? Eu não posso deixar de falar, Juju, o Antônio, que é antes da Juju, Dino. que é o esposo dela. Também. A gente chama de Dino. Pelo tempo Somos de Dino, empresa. Mais de 15 anos a empresa, a gente deu o selo Dino, dinossauro, né? Os dinossauros. E o Antônio, a Juju, temos o Antônio Carlos, a Albertina, né? Temos a Dani, que está ali, também é um Dino, né? Que é a nossa gerente de marketing. Então, é um time muito bacana. Eu não vou começar a falar aqui de todo mundo, porque tanta gente, os nossos médicos, o pessoal, né, que está conosco há muito tempo, o Zeca, que é um dos primeiros, a Adriana, Léo. Aí eu vou parar, porque senão eu acabo esquecendo. Né, o João, né, um dos farmacêuticos, é o mais antigo. O mais antigo, lembro, o doutor Salva falando. O João participou da ligação do primeiro fluxo laminar, em 97. Né? Está com a gente ainda. Os que passaram pela Pronutria, eu sou muito grato também. Aqueles que passaram, não ficaram. Né? Então, é gratidão. O que eu posso falar é muita gratidão. Essa questão da cultura que você mencionou, a Albertina, na época, assim, quando existe algum processo que é feito e o processo sai errado, por exemplo, uma data de nascimento que está colocada errada no prontuário, antes você encarava isso, vixe, eu errei, vou esconder isso aqui. Isso, a questão da qualidade mostra que o time está tão engajado que todas as situações, os pormenores e detalhes, eles são encarados como um potencial situação para que isso não ocorra mais. Então, ela começou a plantar essa cultura de que o erro ele não é punitivo. Pelo contrário, a gente vai acertando, melhorando, aparando as arestas para que toda a engrenagem se movimente de uma forma perfeita. E essa cultura começou a ser criada, e quando o GPTW, né, teve essa premiação, opa, tá todo mundo pensando desse jeito. De que eu tenho que deixar tudo muito alinhado, todos os meus processos muito bem feitos, né? Para que quando venha uma pessoa de fora e olhe todos os pormenores na clínica, esteja tudo muito claro, e tudo muito transparente, e tudo muito seguro. Que eu acho que essa mensagem de segurança é fundamental. Quando a gente vai procurar um médico, eu pelo menos sou assim, e eu acredito que as outras pessoas também devam pensar desse jeito. Eu vejo onde ele se formou, tento procurar currículo, né? Se ele tem uma residência, se ele se diz especialista, se ele fez realmente uma formação bacana, né? Quem é ele para poder estar cuidando de mim? A clínica é isso, a Pronutria é isso. Ela tem um certificado de pessoas que foram lá e olharam desde o momento de onde o paciente entra, o cuidado que a gente tem, a partir do momento que o paciente entra e coloca o pé na Pronutria, a gente sabe. E todo passo que ele dá, até o tempo dos processos, tudo isso é muito calculado, de quando ele dá a entrada e o start ali, vou fazer minha químio, vai para a farmácia e desce a medicação e infunde e volta. Tudo isso está tudo muito bem alinhado. E tudo isso é o tempo todo sendo revisado e sendo aprimorado. Ideia da Juju. Ideia da Juju. E as questões dos núcleos, né, que a gente tem hoje, isso eu estou falando dos bastidores. O núcleo de segurança do paciente, que eu estou como médica responsável, e eu tenho ali o pessoal do RH, eu tenho a enfermagem, toda semana a gente se reúne. Enfermagem, farmácia, a nutrição, tá ali junto para poder checar as notificações que ocorrem e com isso ter os processos de melhoria. E tem todos os outros núcleos ali que estão envolvidos para que a Pronutri sempre tenha esse crescimento, e eu acho que acaba refletindo ali no processo, né? De tudo. É muito bacana. E assim,
as pessoas acreditarem em quem traz essas inovações, né? Uhum. Eu não posso também deixar de agradecer o Dr. Salvio no dia que eu cheguei para ele e disse assim: Dr. Salvio, o senhor me dá carta branca para eu ficar à frente da Pronutri, que ela caiu no meu colo numa situação inusitada, e ele disse: dou. Então eu sou muito grato a ele por isso. Ele confiou no Ormando, né? E eu sou muito grato. E também os sócios que confiam em mim, né? Dr. Paulo Aguiar, Dr. Salvo, Dr. Mark Lesson, doutora Virgínia, Dr. Neto. Então somos, e o nosso time de também Pro-Onco, né, que tem um time fabuloso lá. Eu falo time porque não tem como na minha não cabeça ser. não tem, sem esse time nada. Eu digo para todo mundo que nós somos muito parecidos, né? Eu acho que é por isso que eu vesti a camisa, né? Camisa? Literalmente. Como é que você vai pro podcast? Eu visto a camisa. Sempre. Eu vou para a Pronutri assim. Eu tenho um orgulho, uma honra muito grande de vestir essa camisa. Então, se eu tivesse aqui de jaleco, ou de uma camisa de manga comprida e tal, eu não estaria sendo Pronutri, né? E eu fico muito feliz. Eu visto essa camisa aqui, amanhã é outra com os nossas visão e valores, né? Que é a quarta-feira. E isso me traz muita felicidade. Andar para todo canto e para restaurante durante a semana, e shopping. Vai também, né? Saio da Pronutri, vou num shopping e volto para a Pronutri. Eu tô com a camisa e me orgulho muito de vestir essa camisa, né? E ter o time acreditar no Ormando, né? Eu acredito muito no meu time e sou grato porque eles acreditam em mim. Né? E eu assim, falo em nome da parte médica ali, né, que está envolvida com a empresa, e em relação aos colaboradores em si, eu vejo quanto todo mundo quer fazer com que tudo funcione muito bem, né? E eu acho que a liderança sendo desse jeito não tem como ser diferente, né? E temos planos futuros, né? Temos um time aí, fizemos o nosso simpósio maravilhoso. Outro case, outro né? Case ali. Outro case de sucesso que eu também vou confessar e lhe dou os parabéns, que você encabeçou isso. Eu já lhe disse, né? Parabéns mesmo de ter encabeçado o primeiro simpósio, que a gente nunca tinha feito um evento desse tamanho e que foi um sucesso total, com a equipe multidisciplinar, levando time de enfermagem, farmácia, nutrição, psicologia, médicos. Então foi muito bacana, né? E passamos mais uma etapa, demos mais um passo, né? E projetos futuros, eu tenho quantos dias para poder falar de cada projeto, porque projeto futuro, a cabeça não para, né? Não inquieta, né? Eu acho que o grande, fora os projetos que já estão em andamento, o grande projeto que eu acho é o nosso desafio ONA 2, ainda esse ano, né? E um projeto que começou, né? Quem anda na Pronutri vê o que está acontecendo lá. Quem não entendeu a mensagem tem que passar por lá, né? Para ver. Quem não entendeu tem que passar lá para ver. Né? Com os próprios olhos. Como é que a gente faz e o cuidado que a gente tem. E o cuidado que a gente não cuida. Esse é outro ponto importante que eu amo. A gente não cuida só dos nossos clientes, a gente cuida da gente, do nosso time, dos nossos colaboradores. Eles são fantásticos e a gente cuida. Claro, nossos parceiros também, os planos de saúde e nossos parceiros médicos, a gente é muito grato.
planos futuros, quem passar lá pela Pronutri vai ver uma movimentação louca, onde era o estacionamento, que já a gente vai dizer o que é que vai ter lá. Já a gente vai abrir a boca, digamos assim, para mostrar, abrir o coração para mostrar o que é que vai ser lá na Pronutri, né? A gente já só solta de vez em quando os spoilers, mas agora já próxima semana e em agosto a coisa realmente vai tomar corpo, né? Com esse projeto novo que vai durar aí uns 2 a 3 anos até que a gente esteja com ele pronto. É um sonho antigo, é um sonho que foi que motivou estar onde nós estamos hoje. Muito bacana. São sonhos que a gente vai deixar para outra situação. Eu acho que a mensagem que é importante, claro, é o paciente ser o centro da experiência. Tudo isso daí é para a gente ter uma excelência no atendimento do nosso paciente. Segurança, então o processo de acreditação que hoje em Fortaleza a gente conta nos dedos de uma mão, né, quem são os acreditados, né, falando de oncologia, claro, né, então é interessante para quem é paciente, tem entendimento disso, né, do quanto isso é importante em termos de segurança, já que a gente está falando em oncologia, a gente tem um time engajado, né, e eu acho que a grande inspiração vem das lideranças, isso aí até o processo da UNA falou, né, então assim, para os sócios, eu deixo aqui os parabéns, né, por dar a oportunidade a todo mundo, né, e valorizar quem está fazendo essa roda, né? A roda rodar? Pode falar. Né? Quem está fazendo, quem é o motor disso. E não deixa rodar. Exatamente, né? E para a gente finalizar aqui, eu queria que você passasse uma mensagem tanto para os nossos pacientes, clientes, né? E para os nossos colaboradores, né? Do quanto esse envolvimento da Pronutri, o que a Pronutri, na visão da Pronutri para esses dois cenários, né? Eu costumo dizer que na minha área, eu digo que uma das coisas mais importantes é amar o que faz e, acima de tudo, ser otimista. Acima de tudo, ser otimista. Eu sou muito otimista. Se eu não fosse otimista, eu não me levantava da cama, eu acho. Porque a gente acredita, né? Acredita que a coisa vai dar tudo, a coisa vai acontecer da maneira com que a gente sonha, né? E que as quedas sejam para que a gente aprenda. E a Pronutri é isso por conta dessa filosofia que eu acho que o time todo tem, né? Os sócios têm. E eu falo de amor e otimismo. São as duas palavras que eu gosto muito. E serve para os dois cenários que eu falei. Para tudo. Para tudo, né? Nesse segundo episódio, eu não tinha como ser diferente, né? A gente tinha que dar uma continuidade, né? Porque o Dr. Salvio iniciou ali, gerou, né, até a questão da oncologia, e foi você, né? Com a carta branca foi dada. Com a, né, carta branca dele. E aí deu toda essa dimensão, né, nesse processo de crescimento da empresa. E a partir de agora a gente vai utilizar esse canal para poder falar sobre prevenção, falar sobre os tratamentos, todo mês focando ali em um tema específico, trazendo outros convidados, né? Outra entrevistadora também, tá bom, né, Virgínia? Então, dá oportunidade para os outros ali da empresa para poder participar e fazer esse movimento, né? Que a gente entende que a gente, como essa empresa que tem essa força toda, tem que estar presente em todos os canais hoje, né? Tem que estar se posicionando e trazendo a informação para todo mundo. E para encerrar, eu gostaria de agradecer a participação, né, claro, do Dr. Armando, né, por ter nos prestigiado com a questão do tempo, né, sua disponibilidade, e eu vou aproveitar também para agradecer quem está aqui. E deixa nos comentários quem será a próxima pessoa a ser entrevistada e qual a temática que a gente pode utilizar. Deixa aí no comentário quem você quer ver aqui, o médico ou o colaborador da Pronutri, para estar presente, que vai ser muito bem-vindo sua sugestão, tá bom? Um grande abraço.